E aí galera, como é que vocês estão? Conforme combinado, a minha próxima aula seria sobre as dúvidas que vocês estiveram me enviando aí. Temos aí essas duas questões que foi dúvida de um aluno, certo? Bom, o que acontece? Eu vou detalhar. O que acontece quando eu lanço uma partícula no ar? Gente, eu só aplico força no momento que eu lanço. Depois que ela se movimenta no ar, ela pode ficar sujeita à ação da força de resistência do ar, se eu considerar o atrito, a resistência do ar, e de maneira permanente ela fica sujeita à ação da força peso, certo? Tanto é que ela sobe de maneira desacelerada, porque a gravidade puxa ela para onde? Para baixo. Aí a partícula sobe, para de subir e depois desce, por influência exclusiva da ação da força peso. Lembre-se que a questão deve desconsiderar a resistência do ar. Então, em todo momento aí, só quem atua na partícula, influenciando na sua trajetória, é a força-peso. Somente a força-peso. Eu só coloco o vetor resistência do ar se ele considerar, se ele não desprezar na questão. Do mesmo modo, quando eu lanço uma partícula para cima, certo? A velocidade dela diminui. Quem é que faz diminuir? A força-peso, que é contrária. A gravidade desacelera a partícula. Até que quando ela chega na altura máxima, a sua velocidade é zero. Ela para de subir e começa a descer. Então, o único vetor que atua lá no ponto de altura máxima é a força-peso. No começo eu tenho o vetor velocidade e força-peso. Dessa forma aí a gente pode dizer o seguinte. A gente pode formular uma observação aí, ó. Para qualquer corpo em movimento na superfície do nosso planeta, que no caso é a Terra, né, sofre influência exclusivamente da força-peso. Lembrando que no comando da questão ele deve dizer que a resistência do ar deve ser desprezada, beleza? Ah, ok. Bom, vamos para a próxima dúvida aí. Bom, vamos para a próxima questão. Capa 2, tá? Página 117, caderno de exercício, questão 5. A questão 5, ela é essa aqui, ó, do Instituto Federal do Ceará. Ela diz o seguinte: há dois momentos, é de lá de baixo, tá? Há dois momentos no salto de paraquedas em que a velocidade do paraquedista torna-se constante. Epa, que a velocidade do paraquedista torna-se constante. Gente, o paraquedista ele está caindo, certo? Vou parar a leitura aí. Ele está caindo, ok? Se ele está caindo, quem é que puxa ele para baixo? A força-peso. Agora, se ele não cai de modo acelerado, é porque existe a resistência do ar para cima, ok? Então, nessa questão, a gente tem a força de resistência do ar. E se ele diz no comando que nesses dois momentos a velocidade se mantém constante, é porque o que ocorre? A resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero. A força de arrasto do ar, ou força de resistência do ar, ela é igual ao peso, tá? Como é que se calcula? É a raiz quadrada de kV, onde K é uma constante que depende da superfície do corpo, né, do tamanho do corpo, e V é a velocidade de queda. Então, no momento que o corpo ele cai do avião, certo? O que acontece? A força-peso puxa ele para baixo. Como a velocidade dele é pequena, a força de resistência do ar é pequena. Então, ele vai acelerando, acelerando, acelerando. A força de resistência do ar vai aumentando, força-peso constante, certo? Até que chega um momento em que a força-peso é igual à força de resistência do ar, certo? E nesse momento aí as duas se igualam, equilibra, tá? Então a resultante se torna igual a zero. Ele para de acelerar e se move com velocidade constante. É a velocidade máxima dele, tá? Força de resistência do ar igual ao peso, velocidade constante. Bom, então isso ocorre no momento do pouso também. O que ocorre no momento do pouso? O paraquedas abre. Quando ele abre, ele freia, ele desacelera. Ou seja, a velocidade ela vai diminuir, tá? E quando ele abre o K, que é a constante lá da fórmula, ele aumenta, a velocidade reduz, o K aumenta. Então, no pouso, ele também se movimenta com velocidade constante, é depois que o paraquedas já está aberto, viu? Não é no momento da abertura. No momento da abertura, o paraquedas desacelera. Ele está a 200 por hora
E aí a velocidade dele é freada, viu? Um valor bem menor que 200 por hora. Então, no momento do pouso, tanto no momento do pouso quanto no momento que ele atinge velocidade máxima, ele está com velocidade constante, ok? Então a resultante é zero. O que eu posso afirmar é isso. Força de arrasto do ar e força peso são iguais, tá? Professor, como pode ser sempre igual se quando está mais lá embaixo, no momento do pouso, a velocidade dele é reduzida? Gente, no momento do pouso, ele desce com velocidade constante. Agora, como que funciona a proporcionalidade na força de arrasto, na força de resistência do ar? Ela funciona da seguinte forma: força e resistência do ar é igual a raiz quadrada de kV, beleza? Quando ele está em queda livre para queda fechado, a velocidade é alta e a minha constante, que depende da área, é baixa. Então, é igual ao peso. O que acontece? Ela continua sendo igual ao peso, só que quando ele abre o paraquedas, aumenta a superfície de contato com o ar. Então, o K é grande e a velocidade é baixa, certo? O K aumenta, a velocidade é baixa, na mesma proporção. Ambas as situações, a força de resistência do ar continua sendo igual ao peso. Então, a alternativa correta dessa questão aí é a alternativa B, tá? A força de arrasto do ar é a mesma, seja na velocidade máxima ou no momento do pouso, certo? E igual ao peso. Bom, nossa próxima questão a ser discutida aí é a questão 9 da página 118, tá? Ainda no capítulo 11 do capa 2. A situação é a seguinte, é de uma gotinha de chuva que está caindo. Então, no momento da queda dela tem resistência do ar. Então ela cai, vai acelerando, acelerando, acelerando. E aí a resistência do ar vai aumentando, né? A gente viu que força de resistência do ar é raiz quadrada de kV. Quanto maior a velocidade, maior a força de resistência do ar. Então, chega um momento que, quando ela está com uma velocidade de 8 metros por segundo, a força de resistência do ar se iguala à força-peso, ok? Se ela se iguala, a resultante é quanto? Não é zero. Resultante é zero. Então, se a resultante é zero, ela vai se manter descendo com velocidade constante. Se ela está nessa altura aí, a 8 metros por segundo, não há nada que altere a velocidade dela. Então, ela desce também a 8 metros por segundo. Letra A. Ok? A gota chega ao solo também com a velocidade de 8 metros por segundo. Por quê? Porque a resultante é zero. Ok? Vamos para a próxima questão. É só o comentário para você anotar. Não há força sobrando, o resultante é zero. Então não tem como ela acelerar. Próxima questão. A próxima questão de dúvidas aí é a questão 12 do capítulo 12, tá? Capa 2, capítulo 12, questão 12. É a página 121. Essa questão é interessante que o cara dá dois gráficos aí, da velocidade e da aceleração em função do tempo, ok? Bom, nesses dois gráficos aí, é interessante observar o seguinte, que a forma desses gráficos ela não é bem definida. Eu posso dizer que eu tenho um arco virado para cima na velocidade em função do tempo e tenho um arco virado para baixo na aceleração em função do tempo. Bom, a questão trata-se de uma prova de 100 metros. O cara vai correr 100 metros em 10 segundos, ok? Então a distância total a ser percorrida é de 100 metros. A gente lembra que para todo gráfico da velocidade em função do tempo, a área do gráfico é igual ao espaço percorrido, ok? O item A, ele quer saber o espaço percorrido nos primeiros 7 segundos. No item B, ele quer saber a aceleração não, perdão, a força resultante nos primeiros 4 segundos. Bom, olhando o gráfico lá no primeiro segundo, a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas qual é a massa do cara? Bom, se o peso dele é 700, a massa dele vem a ser de 70 quilos.
Então, joga na fórmula da força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá? A força resultante é igual a 70 vezes 4, que é em 1 segundo, tá? Vai dar 280 newtons. Pronto. Fizemos o item B já. O item A é interessante. Bom, eu posso dividir duas áreas aí, ok? A área do arco, A1, e a outra área do retângulo, A2. As duas não é da prova de 100 metros? Então, calculando as duas áreas, dá 100 metros. Para eu saber a distância percorrida nos primeiros 7 segundos, é só eu subtrair dos 100 metros a distância percorrida de 7 até 10 segundos. Tá? A base é 3, de 7 a 10, e a altura é 11. Dá 11 lá a velocidade lá em cima, tá? Então, base vezes altura, 3 vezes 11, 33. Área 1 é igual a 100 metros. Área 1, 33 passa subtraindo. Então, a área nos primeiros 7 segundos é de 67 metros. Pronto.